Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, professores. Bem-vindos a mais uma TPC de História, Filosofia e Sociologia da Diretoria de Ensino de Andradina. A TPC se realizada na semana do dia 21 a 25 de novembro de 2022. Eu sou o PEC Rafael e eu estou aqui para discutir um pouco com vocês sobre o Novembro Antirracista. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da discriminação e a produção do conhecimento e da questão da identidade e o pertencimento a partir de um trabalho que é interdisciplinar, transdisciplinar. Então, eu vou mostrar um pouco aqui, debater um pouco, a partir da realidade, a partir daquilo que eu tenho visto nas escolas, nos trabalhos, nas apresentações que vocês estão fazendo durante o mês de novembro, dentro da temática da cultura antirracista. Eu trago aqui um texto, né, um poema de sensibilização, que é o Nascem, Escurecem e Crescem, da Lourdes Silva. O texto coloca assim: em vários momentos da sua existência, meninas, meninos, homens e mulheres pretas passam por muitas situações dolorosas, marcantes e que modificam suas vidas e por vezes os fazem não se reconhecer como gente, pessoas fortes, inteligentes, humanas. Tamanhas são as suas dores. No crescimento, algumas vezes já vem o coitado, pois seu nariz grande é motivo de atenção e comentários. Fazer o que? É a genética. E neste momento a dor ainda não lhe pertence. Sua inocência o protege e a sua condição o prepara. Na creche, pouco tempo irá ter de ficar no colo, para chorar esquecido, abandonado à sorte e vai aprendendo a ser firme, corajoso, sem o calor dos aconchegos e o apoio. Assim dizem as pesquisas. Sem intenção, sem percepção e sem coração. Estarão ali aprisionados à cor da sua pele. Crescem, descobrem que a sua pele pertence, parece suja e determina seu lugar, seu caminhar, seu vestir, seu jeito de ser e na escola, na rua, no mundo. As pessoas se afastam, pessoas criticam, pessoas julgam, a pessoa se vitimiza. E eu digo, você não conhece a minha dor. Descobrem seu cabelo que fere os padrões e é motivo de chacota, críticas, questionamentos e elogios duvidosos. Fica bem melhor preso. Cresce. E aquele pretinho no fundo, de caderno sujo, que é a sua cara. É a menina preta que não prende o cabelo e que vai se sentar no fundo, no canto para não atrapalhar. É o maloqueiro de boné, de capuz, que não tem perfil para esse ou para aquele lugar. Faz tudo nas coxas, ou nem faz. E crescem. Não corre nas ruas para não ser questionado, o tempo todo em alerta para não ser abordado. Mas a vida transforma, modifica. Quem você conhece? Como veio trabalhar aqui? E se não tivesse as mesmas cotas? E você é filho das cotas? Entendi. Mas você nem é tão preto assim. Então, pessoal, esse texto da Lourdes Silva, ele vem passar muito do que é a realidade da maioria das pessoas consideradas negras, né, no Brasil. A pessoa muitas vezes ela é marginalizada desde o início, né, da vida, durante todo o processo de crescimento, de descoberta da própria cor, né, do escurecimento, como a autora propõe, e também dentro do momento de vida adulta, né, quando a pessoa cresce, muitas vezes ela é colocada não mais como uma pessoa que é realmente negra, mas ela é diminuída ou ela é não entendida como negra para que possa ser aceita. Assim como no último trechinho, é, coloca-se, mas você nem é tão preto assim. Então, trazendo para aquela discussão do colorismo, né? Muitas vezes a pessoa que é filha de branco e negro e ela não tem uma pele tão retinta, ela sequer é considerada como negra. Então, para ser valorizada, ela é colocada no lugar de branca, diminuída em sua própria identidade, em sua própria raiz. Então, a discussão que eu trago hoje aqui para vocês partir um pouco daquilo que eu estou percebendo, né, no acompanhamento às ações da trilha antirracista nas escolas e um pouco da discussão que eu já queria trazer em ATPC, que é sobre a questão de desenvolvimento do currículo paulista dentro da temática antirracista, a partir da questão da transversalidade. Então, vamos ao nosso objetivo de hoje? Vamos lá, objetivo: retomar aspectos da articulação da educação antirracista e o currículo paulista por meio da transversalidade.
Mas como se relaciona essa transversalidade à educação antirracista? Esse é o questionamento que eu lanço aqui. Então, se vocês quiserem discutir um pouquinho na escola também, como se relaciona a questão da transversalidade e a educação antirracista. Só que para iniciar toda essa discussão, eu vou lançar um vídeo aqui para vocês com a música que eu escolhi aqui da Elza Soares e fiz uma montagem com algumas fotografias, com algumas fotos que eu consegui de reportagens pela internet. Eu gostaria que vocês vissem antes de a gente partir para esse questionamento. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne A cara negra. dura, só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a A cara dura, carne só negra. cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne Tá ligado que não é fácil, né? Né, mano? negra. Negra. Carne negra. Pode acreditar. A carne negra. Pois é, imagens fortes, um vídeo forte, né? Com toda uma discussão ali que poderia ser levada para a sala, uma discussão social, política, identitária, e que acredito eu, muitos de vocês realizaram, tanto que o resultado foi os trabalhos que a gente tem acompanhado. Então, trazendo toda essa temática, essa problemática, né, da exclusão social, do preconceito racial dentro da nossa realidade, ao propor o trabalho da trilha antirracista na escola, eu percebo que muitas vezes as escolas trabalham a questão
da interdisciplinaridade. Então, o que vocês têm realizado nas escolas são grandes eventos, e isso é muito positivo, eventos que trazem um trabalho, né, de junção das diferentes disciplinas, português, matemática, literatura, língua portuguesa, as diferentes áreas trabalhando juntas, e muitas vezes ocorre também a transversalidade dessa temática, né, dentro do próprio currículo. E aí é onde o trabalho em si fica mais rico. Por quê? A transversalidade ela se difere da interdisciplinaridade, como propõe o textinho aqui que eu coloquei para vocês. Ambas são complementares. Na perspectiva, considera-se o caráter dinâmico e inacabado da realidade. Na transversalidade, refere-se a uma dimensão didático-pedagógica, e a interdisciplinaridade refere-se à abordagem de como se dá a produção do conhecimento, como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados à disciplina. Isso segundo o próprio currículo paulista, tá? Esse aqui é um recorte que eu trouxe lá do currículo paulista, e aí ele coloca assim, que para superar as formas de fragmentação durante o processo pedagógico, né, o processo de aprendizagem, os temas transversais têm uma possibilidade de explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, além de conectar as situações vivenciadas pelos alunos à sua realidade, contribuindo para trazer um contexto e uma contemporaneidade aos objetos de conhecimento de cada componente. Por que eu trouxe esse recorte hoje? Porque eu tenho percebido que realmente muitas escolas, muitos professores realizaram um trabalho magnífico de produção de conhecimento, de trabalhos, né, ligados à temática antirracista, e ao abordar essa temática, eles realizaram também uma transversalidade, seja por meio do diálogo, seja por meio da expressão. Então, conversando com os alunos, conversando com os colegas durante as apresentações, você percebe que a problemática do racismo ela foi muito mais aprofundada. Então, partiu-se muito da realidade dos alunos, e isso é muito positivo, isso deve acontecer. Partir da realidade do aluno, das problemáticas que ele vivencia na sua realidade pessoal, por meio da internet, por meio das notícias, dos jornais, para debater aquilo que é raiz, aquilo que é um problema social, cultural, aquilo que é raiz da nossa sociedade. Então, aqui eu vou colocar mais uma definição para vocês do que seria a transversalidade. A transversalidade, então, consiste em contextualizar os conteúdos e resgatar a memória dos acontecimentos, interessando-se por as suas origens, causas, consequências, significações e ampliando as possibilidades do aluno de se tornar um cidadão leitor do próprio mundo. Então, quando você realiza, como eu disse, um trabalho que vai na raiz da problemática, que você faz com que o aluno discuta esses temas, para que ele perceba essa problemática, para que ele perceba esse racismo impregnado dentro da própria sociedade, muitas vezes dentro dele próprio, para que ele se entenda enquanto sujeito, também responsável por modificar essa realidade, e também enquanto sujeito que muitas vezes precisa recuperar essa identidade pessoal, se enxergar mesmo como negro, ou se enxergar como alguém que está cometendo racismo de alguma forma e precisa modificar esse pensamento, essa forma de agir em sociedade. Então a gente está cumprindo com a questão da transversalidade. Você está partindo do currículo, do seu conteúdo de história, filosofia, sociologia, e trabalhando problemáticas que são importantíssimas para a nossa realidade, para a nossa sociedade como um todo. Eu trago aqui também para vocês alguns temas que são transversais no ensino e que muitas vezes a gente acaba trabalhando, seja de forma transdisciplinar, seja de forma transversal. Os temas que precisam ser trabalhados de uma forma transversal, ainda mais aprofundada, geralmente são esses temas como direitos da criança e do adolescente, educação no trânsito, educação ambiental, educação alimentar,
processo de envelhecimento, valorização da pessoa idosa, educação para os direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, a trilha antirracista, o ensino de história, cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então nós temos visto muitos trabalhos que, principalmente agora dentro do mês de novembro, dentro da problemática racial, partem não só apenas da cultura afro-brasileira, mas também vai de encontro às questões da problemática em relação aos indígenas também, né, de preconceito, de perseguição aos povos indígenas, aos povos naturais. Dentre os trabalhos que eu pude estar acompanhando, ou pelo menos eu recebi aqui evidências, né, das escolas, nós tivemos nessa semana agora a roda de conversa com os alunos da escola JBC. Então, acabou que não deu certo para mim ir lá no JBC, mas a minha colega, a Márcia, né, Márcia Campos, a PEC de Geografia, ela foi, ela acompanhou, ela me mostrou várias fotos, as fotografias dos vídeos foram compartilhados lá no nosso grupo do núcleo. Então, a professora Selene acompanhou também. Então, o pessoal está muito feliz com as ações, foi um trabalho magnífico. Outro trabalho que eu pretendo, eu estou gravando aqui na segunda-feira, tá? Então eu pretendo ir na terça ou na quarta-feira lá no Álvaro Rião para estar acompanhando um pouquinho da exposição que está aberta, que é a África, América, Deuses entre Mundos. A exposição realizada pelos professores lá e que também eu recebi algumas fotos aqui, está magnífica. Então não deu tempo de colocar as fotos aqui para vocês, mas eu coloquei pelo menos o convite que foi nos enviado. A Consciência Negra, Persistências, também é uma palestra, né, que ocorreu sobre mulheres negras na escola Schmidt de Pereira Barreto. Nós recebemos o convite também e fiquei muito, muito lisonjeado pelo convite e tal. A gente fica muito feliz com esse tipo de abordagem. Na última sexta-feira, dia 18 do 11, e no sábado, dia 19 do 11, também na escola Francisco Schmidt, nós tivemos o primeiro e o segundo encontro da Batalha de Poesias do Islã. Então, o professor Marcelo Serdan, ele me mandou o convite, ele compartilhou nos grupos, né? E a gente pôde estar vivenciando esse momento, conversando com os alunos, e foi magnífico também. E o convite da Escolar no Hauser para o dia 2 de dezembro, mas me parece que eles mudaram a data novamente. Esse convite que eu recebi aqui foi antes da mudança. E a gente vai estar acompanhando também, tá? Então eu fico muito feliz de receber o convite. Caso vocês queiram convidar a mim, a Márcia ou qualquer outro PEC do núcleo, a gente vai fazer o máximo possível, tá? Para poder estar acompanhando, porque muitas escolas estão fazendo nas mesmas datas, os eventos na mesma data, então tá difícil muitas vezes a gente receber 2, 3 convites ao mesmo tempo, e aí acaba que a gente geralmente vai naquele que chegou primeiro, naquele que tá mais relacionado à nossa área, mas mesmo assim a gente agradece, a gente tenta mandar uma outra pessoa, alguém que possa representar a diretoria, para estar vivenciando esse momento junto com vocês, junto com os colegas de vocês, junto com os seus alunos. Esses são alguns recortes que eu trouxe aqui das ações que eu acompanhei lá na Escola Urubupungá. Agradeço imensamente a equipe que nos convidou, a gente teve um momento de conversa lá, eu vivenciei também uma roda de conversa com as professoras da Unesp e do Instituto Federal de São Paulo que estiveram presentes. Então foi muito legal, né, conversar com os alunos, perceber o quanto profundo foi esse trabalho de conscientização, de trabalho das origens, da raiz africana e também da questão da memória e da cultura afro com os meninos, com toda a equipe. Então agradeço imensamente a professora Clara, né, a diretora Clara, que mandou o convite, me mandou também uma camiseta daquelas que a equipe dela acabou fazendo.
e foi muito legal, tá? A PEC Dayana, a supervisora Viviane também, e quem mais? Eu acho que e a Márcia também foi. Foram 2 dias e foi muito bom mesmo. Eu acompanhei os 2 dias, inclusive. E temos aqui também mais alguns recortes da escola Álvaro Guião, né? E essa, no caso, eu não pude estar acompanhando. E alguns recortes da escola Urubupungá, os quais eu fui, participei lá também ajudando a pregar alguns cartazes e também assistindo as apresentações dos meninos que foram lindos, tá? Eu coloquei uma imagem aqui, mas a gente tirou bastante foto, tem vídeos também que eu não pude estar colocando nesse momento. E pessoal, então a discussão de hoje era basicamente essa. Eu queria trazer um pouco dessa questão da interdisciplinaridade e também da transversalidade e mostrar e falar, né, um pouco de como eu percebi isso na realidade das escolas de vocês e percebo que os trabalhos têm aprofundado bastante nisso e isso é muito positivo e espero que aqueles que estejam pensando ações ainda dentro dessa temática ou dentro de outras temáticas transversais também, que vocês tenham esse olhar de que o trabalho transversal ele tem que ser algo que vai para além, então ele tem que ser algo que modifica mesmo mentalidades, pensamentos, ações e atitudes dentro da própria sociedade. Então, pensar de forma transversal é pensar mudança, é pensar ação, é pensar práticas que possam tornar a nossa sociedade melhor, mais igualitária, mais humana, mais tolerante. Nos próximos slides eu vou estar falando um pouco sobre a questão da valorização do patrimônio e aí propor, né, alguns modelos mesmo do que poderia ser feito, propostas, na verdade, do que poderia ser feito em outras escolas. A gente tem as festas, né? Muitas vezes festas que são locais, que são realmente patrimônio cultural de uma determinada localidade, de uma cidade, de um município, de um determinado lugar. Então, acredito eu que seja bastante interessante que vocês busquem trazer também aquilo que são festas locais que envolvem a questão da prática religiosa, cultural da população dentro da temática. Então, no caso da temática antirracista dentro do mês de novembro, então fica aí como sugestão trabalhar a questão do batuque, da umbigada, do jungo, trazer os grupos da sua cidade para dentro da escola de alguma forma, seja para alguma apresentação, seja para algum tipo de oficina também, seria bastante interessante trazer, né, esses grupos sociais, esses grupos que são da comunidade para dentro da escola, para que muitos alunos que não tiveram esse acesso ou muitas vezes não conhecem dentro da sua própria realidade possam estar conhecendo a partir de agora. Ou levar também para outras cidades, outros locais, por meio de visitas. Então, dentro da possibilidade, fica como sugestão. Fica como sugestão também visitas a lugares que tenham materiais, recursos, fontes históricas sobre a cultura, no caso a cultura negra. Então eu trouxe aqui, por exemplo, o Museu de Franca, que é a casa da cultura e do artista Abdias do Nascimento, o Memorial de Resistência Negra Carlos de Assunção, que fica lá em Franca. E em Salto a gente tem a Casa da Memória Negra, que são 2 locais magníficos também para visitação. Em São Paulo, capital, nós temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, fica ali perto do Largo do Paissandu, quase esquina com a Galeria do Rock, a famosa Galeria do Rock, e também o Museu Afro-Brasileiro, o Afro Brasil, que recentemente abriu as portas, né, com uma nova exposição de materiais e tudo mais. Tanto que eu tenho um livro aqui, eu vou até puxar aqui de lado, um minutinho, só pegar ele aqui.
que é o livro que eu adquiri no início do ano, quando eu fui lá no Museu Afro Brasil, que é o Isso é Coisa de Preto, 130 anos da abolição da escravidão, que é a organização do curador Emanuel Araújo. Então, é uma obra muito interessante. Eu posso estar levando em alguma escola ou talvez emprestando, caso alguém queira, que mostra todo o acervo que estava disponível no Museu Afro-Brasileiro naquele momento. Então, eles trazem todo o panorama histórico, cultural da coleção, né? E aí eles vão expondo as peças que estavam lá de acordo com as coleções. Eu passei com um grupo de acho que 8 ou 10 alunos lá e foi muito interessante. A gente visitou, conseguiu ver em detalhes as obras, os textos, né, que acompanham a coleção. Opa! Posso estar digitalizando também esse material, caso alguém tenha interesse. São obras, biografias, fotografias de pintores famosos, de artistas famosos brasileiros, que retratam a cultura do negro no Brasil. Então, é uma obra essencial, ao meu ver. E para finalizar, eu gostaria de estar deixando aqui uma pequena mensagem para vocês sobre a questão da responsabilidade, né? Porque muitas vezes, como educadores, nós assumimos também uma responsabilidade dentro da nossa sociedade ao trabalhar determinados temas. A construção de estratégias educacionais que visam ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independente do seu pertencimento étnico-racial. Então, enquanto educadores brancos, negros, indígenas, asiáticos, nós temos sim responsabilidade na construção e desse conhecimento, né, e dentro do combate ao racismo. E isso está lá nas nossas diretrizes curriculares das relações étnico-raciais. Então, está lá, está previsto. E como mensagem final, gostaria de deixar aqui para vocês essa pequena fala aqui da Angela Davis, que para mim algo bastante simbólico, principalmente durante o período eleitoral, quando a gente viu que as discussões sobre racismo, sobre preconceito, elas estavam bastante afloradas, né? Eu lembro que eu vi essa mensagem algumas vezes e ela me tranquilizou, no sentido de ser uma mensagem que nos faz refletir, né, sobre de que lado nós estamos, né, nesse momento histórico tão conturbado. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso também ser antirracista. Pessoal, é isso por enquanto. Hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês e quero finalizar esse vídeo de hoje com uma pequena animação, bem curtinha, tá? É uma animação baseada em uma das obras presentes na coleção da Trilha Antirracista, e aí eu quero deixar para vocês aqui ao final, assim como eu vou deixar junto o QR Code também de avaliação dessa formação. Espero encontrá-los em breve, espero acompanhar também os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas escolas. Esse ainda não é o nosso último ATPC do ano, mas a gente está caminhando já pro final aí, e quero dizer que foi muito bom estar trabalhando com vocês durante esse ano de 2022, estar acompanhando as ações nas escolas, o cumprimento, né, das atividades, estar dialogando com vocês e com os nossos alunos foi muito, muito bom mesmo, tá? Então foi uma troca muito grande de saberes, de conhecimentos, e eu me sinto muito lisonjeado por isso, por vocês terem me dado esse espaço. Vou deixar a animação aqui, agradeço mais uma vez e até mais.
just took a little bit of work and a whole lot of love. Mwah. Are you ready to do this? All right, here we go. See? Now, wasn't that easy? See? Now, wasn't that easy? All it takes is some confidence and a willingness to get started. And even though I'm not there, I'll guide you through this. I want to thank my very special assistant, my daughter Zuri, for helping me with today's vlog, like always. And remember, the road ahead might look rough, but you can make the journey with a little bit of work and a whole lot of love. Mwah. Are you ready to do this? All right, here we go. First, we want to moisturize these beautiful thick curls with a leave-in conditioner, which will also help detangle the kinks. Now, part all your hair into sections and clip it away. You're doing an amazing job. Yay, you did it! That was so much fun. I knew you could do it. Cause it's already alright. Right, gonna be alright. Cause it's already alright. Yeah. Happy days, happy days, happy days, happy days.